Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a equação de Laplace e dar início a uma parte de cálculo mais avançado para resolver problemas em eletrostática. Então, de novo, o problema principal é eu quero calcular o campo elétrico dado uma distribuição de cargas. A gente já tem uma equação para isso, né? Integra direto a densidade de cargas. Só que se eu não tiver alta simetria ou eu não tiver um sistema relativamente simples, como aquele anel de carga, essa forma de calcular pode ser muito complicada, pode ser muito trabalhosa, pode ser muito custosa. Então, em geral, a gente tenta, não, vamos calcular o potencial, né? Porque é um escalar, não é um vetor, não tem três componentes para calcular, só tem uma coisa para calcular. Só que, mesmo assim, dependendo de como for essa densidade de carga, ainda pode ser complicado de computar essa integral aí para resolver o problema. Então, o que você busca é resolver equação diferencial, que tem técnicas avançadas que tornam mais simples o problema. Então, qual que é a equação para resolver? Tem aqui a equação de Poisson. Laplaciano do potencial é igual a menos ρ sobre ε0. Mas, como eu falei antes, na maioria das vezes a gente quer o campo num ponto, eu quero calcular um campo num ponto onde não está a carga lá em cima. As cargas, fontes estão numa região, o ponto onde eu quero calcular o potencial está numa região onde não tem carga. Então, a gente vai para a equação de Laplace, por isso que essa equação é tão importante. Escrevendo em coordenadas cartesianas, a gente escreve o Laplaciano dessa forma, né? Derivada segunda com relação a x, y e z, do potencial é igual a zero. Esse tipo de equação aparece em vários problemas, desde gravitação até transmissão de calor em sistemas. Então, por isso que isso aqui é tão importante. Essas técnicas que a gente vai aprender aqui vão ter aplicações em outros campos da física. Em uma dimensão, vamos começar devagar, vamos resolver a equação de Laplace em uma dimensão. Derivada segunda com relação a x do potencial em função de x é igual a zero. Como que é a solução geral? Bom, a solução geral vai ser potencial de x é igual a mx mais b, que é uma função que depende de duas constantes arbitrárias, né? É típico de uma EDO de segunda ordem. Essas constantes vão ser determinadas pelas condições de contorno, ou seja, quanto que vale V nos extremos da região de interesse, por isso que é contorno. No caso de um D, o contorno é os dois pontos extremos, é o início e o fim. Se eu estou falando de um problema em uma dimensão. Então, um exemplo de condição de contorno, por exemplo. Eu tenho essa solução geral aí, tá. Para um D, a solução vai ser desse jeito. É uma solução de uma reta, derivada segunda igual a zero, a solução é uma reta, não tem para onde correr. Então, eu falo assim, o potencial vale 4 para x igual a 1 e o potencial vale 0 para x igual a 5. Então, eu tenho o potencial. Então, no 5 o potencial é 0, eu defino meu potencial 0 ali, e no 1 o potencial vale 4 volts. Então, eu pego essas condições de contorno e coloco na minha solução geral, substituo lá. V de 1 é igual a m mais b, né? mx, o x vale 1, m mais b é igual a 4. V de 5 é 5m mais b igual a 0. Daqui eu tiro que b é igual a menos 5 vezes m, né? Aquela constante m, uma das constantes. Então eu achei uma relação entre as duas constantes arbitrárias. Não pode ser qualquer coisa, elas têm que ser essa relação. Uma é menos 5 vezes a outra. Da equação de cima, usando esse b, eu tiro 4 é igual a menos 4m, então m é igual a menos 1. Achei uma das constantes arbitrárias. O b, consequentemente, vai ser igual a 5. Achamos as duas constantes arbitrárias. Para esse problema específico, a minha solução é menos x mais 5. Então, em 2D agora. Bom, em 2D a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Por quê? Bom, esse é uma EDP, então não tem como eu escrever uma solução geral de forma tão simples assim para essa solução. Mas eu posso ainda assim, só com essa equação de Laplace, escrever algumas propriedades que vão ser comuns a todas as soluções. Então, a primeira propriedade é o valor do potencial em um ponto qualquer, xy, vai ser a média do potencial nos pontos ao redor desse ponto de interesse. Então, vamos pegar um problema 2D aqui. Então, imagina uma caixa de papelão que eu cortei a borda da caixa de papelão num formato qualquer.
sei lá, qualquer coisa. O que significa esse eu cortar as bordas da caixa de papelão num formato qualquer? Bom, eu estou te falando aqui a condição de contorno, né? Nos contornos da região de interesse, o potencial tem esse valor aqui. Tá? E aí, a função potencial no meio, né, nessa região aqui, como a derivada segunda é zero, é equivalente a eu pegar, por exemplo, uma película de borracha bem fininha, colar ela com super bonder na beirada aqui e deixar ela esticar naturalmente pelo meio, tá certo? Então vai ter algumas torções ali, mas ela vai estar esticada seguindo essas condições de contorno. Então, para eu calcular o valor do potencial aqui nesse ponto, basta eu calcular a média do potencial nesses pontos ao redor. Eu pego um círculo de raio R aqui, né, e eu faço uma conta para calcular essa média. Como que é? Bom, 1 sobre o comprimento, né, 1 sobre 2πr, a integral nesse caminho fechado de V dl. Tá? Então, o dl vai dar um comprimento 2πr, então eu divido por esse comprimento para ter a média. Então, para eu saber potencial em um certo ponto, basta calcular a média do potencial ao redor desse ponto. Aí, o jeito mais simples que a gente tem que fazer isso é usar um círculo. Tá? Então, se eu tiver uma condição de contorno circular aqui, né, a gente teria que usar outras coordenadas não cartesianas, mas se eu tiver uma condição de contorno circular aqui, seja ela qual for, ela pode oscilar do jeito que for, o ponto bem no meio da região vai ser a média dessas condições de contorno. É isso que essa propriedade está falando para a gente. A segunda propriedade é que não vai poder ter máximos nem mínimos locais dentro da região. Os pontos de máximo e mínimo vão estar obrigatoriamente nas bordas da região. De novo, isso é uma propriedade que vem direto da equação. A derivada segunda é zero, não tem máximo e mínimo. Tá certo? Dentro da região de interesse. Esses máximos e mínimos vão estar na borda dessa região. Ok? Então, isso é uma propriedade que vem direto. Em 3D, bom, 3D não tem um exemplo muito visual, né? Não tem um desenho que a gente pode fazer, mas vale as mesmas propriedades. Para calcular a média, eu uso uma esfera. Eu uso uma superfície esférica ao redor do ponto de interesse e eu calculo a média dessa função do mesmo jeito. 1 sobre 4πr ao quadrado, que é a área. Aqui está errado, tá? Esse dl aqui é um dA. Então eu vou integrar numa área ao redor ali. E aí tem uma outra propriedade que a gente não vai trabalhar muito aqui, que é o seguinte: dadas as condições de contorno adequadas, né, e esse adequados é uma coisa importante, está no teorema, mas dadas as condições de contorno adequadas ao problema, a geometria ou a simetria, as coordenadas do problema, e dada a equação de Laplace, a solução que eu encontro, né, a função potencial, que é a solução dessa equação, ela é única, não tem ambiguidade, não tem outra solução, é a solução. Isso é chamado de teorema da unicidade. Acompanhe no Griffiths, no capítulo sobre isso daí, ele trabalha bem esse teorema da unicidade, ele faz uma prova, uma demonstração do teorema da unicidade demonstrando isso. Isso é uma propriedade muito importante, tá? Que a gente vai usar. Então, se eu achar uma solução que satisfaz a equação diferencial do problema e satisfaz as condições de contorno, acabou. Eu matei o problema. Eu achei a solução para o problema. Essa é uma das propriedades mais importantes que a gente vai ter para isso aí. Porque agora eu posso usar qualquer método para encontrar uma função que satisfaça a ideal e as condições de contorno. Não importa o método que eu usar. Qualquer um que eu achar uma função que satisfaça essas duas coisas, eu achei a solução para o problema, está resolvido. Então, por hoje é só. Bons estudos. Não esqueçam dessa propriedade. Nas próximas aulas a gente vai usar ela e vai achar técnicas especiais para resolver problemas mais complexos. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.